E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Professor em Órbita. E aí, hoje nós vamos dialogar um pouquinho a respeito de uma situação que vem acontecendo bastante. Na verdade, acontece com todos os professores em todas as escolas de todos os níveis, independente se é fundamental, médio ou superior. Então, nós iremos falar sobre aquela pequena contribuição que a gente tem que fazer para os projetos andarem, para acontecer alguma coisa na escola. Então, vem comigo bater um papo a respeito desta situação na carreira de professor. Então, esses dias eu tava olhando o Instagram e de repente me veio uma postagem que eu vou tentar colocar ela aqui no vídeo de alguma forma. E aí ela diz algo como que o professor é o único profissional que tem que gastar o seu dinheiro para exercer sua profissão, certo? Então, não sei se são bem essas palavras, vai estar aí na tela a frase, mas é algo que chama muita atenção, porque de fato é isso. É isso que acontece com nós professores. Então, quando a gente vai falar sobre fazer um projeto na escola, a gente tem que disponibilizar dinheiro do nosso próprio bolso. E se você for analisar outras profissões, isso não acontece. Então, vamos ver, por exemplo, o médico. O médico não é responsável por comprar, até onde eu sei, né? Pode ser que em algum lugar tenha, mas ele não é responsável por comprar, por exemplo, o material cirúrgico dele. Eu sei que o odonto, o dentista, né? Que faz odontologia, ele compra. Mas acredito que isso para prática e tudo mais, não sei se todo consultório dentário que ele for, ele vai ter que comprar o próprio material, né? Mas enfim, as profissões, elas tendem a oferecer para o profissional as ferramentas necessárias. É quase como uma obrigação das empresas, dos setores, proporcionar esse material para que o profissional desempenhe da melhor forma possível o seu serviço. Eu, antes de ser professor, trabalhei em alguns locais. Por exemplo, eu já fui pizzaiolo. E aí, eu tenho que levar o rolo de pizza da minha casa para poder fazer? Eu já fui fotógrafo. Eu tenho que comprar uma câmera fotográfica para me trabalhar para o estúdio. Se eu for freelance, tudo bem. Mas agora, se eu vou trabalhar para o estúdio, eu tenho que comprar uma câmera fotográfica, então isso não faz sentido. E aí, quando a gente fala de ser professor, é bem isso que acontece. Quando você chega numa escola a primeira vez, é normal eles lhe darem um pincel, um apagador, às vezes algum kitzinho básico, mas não é desse material que eu estou falando. Esse material é o mínimo. Só que ainda assim, eu como professor acabo comprando pincéis, eu acabo precisando fazer outras coisas. A escola, por exemplo, algumas escolas não disponibilizam a xerox para o professor. Então ele vai ter que comprar uma impressora. Já vi situações em que os alunos tinham que pagar as provas. Então não é uma situação agradável nem para o professor nem para o aluno. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Nós temos situações em que é necessário a contribuição do professor para que algumas coisas ocorram, principalmente eventos na escola. Então, tivemos agora, recente, o desfile cívico, né, do 7 de setembro. E aí, eu contribuí, eu não estou criticando, não estou dizendo que não deveria contribuir, eu contribuí, mas é uma coisa a gente se pensar. Tivemos o desfile cívico, precisou fazer faixas, e quem teve que fazer? Os professores e os alunos. Vai ter alguma coisa, festa junina, os professores têm que desembolsar dinheiro. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Recentemente eu dei uma aula de biologia que a escola não tem, basicamente, laboratório. Eu tive que comprar alguns materiais. Eu sou professor de química também, né? E aí as escolas que eu já passei não têm reagentes químicos. Para mim fazer uma aula diferente eu tenho que comprar esses reagentes químicos e não são baratos. E aí fica esse questionamento. A gente está pagando do nosso bolso para tentar fazer um serviço de boa qualidade. Outro exemplo. Algumas escolas que eu já passei não tem data show. Não é todo professor que sabe utilizar data show. Não é toda disciplina que é necessário usar data show também. Eu, como professor também de matemática, falo para vocês, não há necessidade de usar data show na aula de matemática. Na aula de física, dependendo da situação. Na aula de química dá para usar uma ou outra vez. Agora, a escola não tem data show, mas quer que você produza uma aula diferente. Você vai fazer o quê? Você vai ter que comprar seu data show. Eu comprei um data show para mim. Eu comprei uma impressora para mim poder fazer as provas em casa, devido à demanda demais da escola, devido à demora, devido às vezes nem saberem imprimir da forma que eu quero. Então é isso que eu queria falar com vocês. Essa necessidade de a gente tirar dinheiro do nosso bolso, ter que qualificar
materiais para a gente melhorar nosso serviço. Numa empresa privada, não haveria esta necessidade. Um outro profissional de uma outra área, para ele melhorar o seu desempenho no emprego, a empresa vai proporcionar as ferramentas. E aí nós temos outras coisas, as qualificações. É muito exigível hoje do professor diversas qualificações para ele trazer um trabalho melhor. E eu vou falar sobre qualificações melhor em outro vídeo, mas ainda está nessa questão de você investir dinheiro do seu bolso para fazer um bom trabalho. Então, hoje, não se entra mais na docência só com a graduação. Você pode conseguir com os contatos e tudo mais, mas não é normal você entrar mais. Você precisa ter uma especialização, um mestrado, às vezes um doutorado. Bacana. Mas quem já está lá, os concursados há mais tempo, e aí ficam exigindo para eles aprenderem, por exemplo, utilizar as mídias digitais, na época do Covid, né? Só que não teve um treinamento. E aí eles jogam alguns minicursos, algumas palestras rápidas de 1 hora, 2 horas, talvez um treinamento de 1 dia ou 2, que não é suficiente. O professor vai ter que se qualificar, gastando seu dinheiro. Novamente, na época da pandemia, foi necessário trabalhar com mídias digitais. Muitos professores de exatas precisavam fazer cálculos. Como fazer cálculos para alunos de forma digital? Mesa digitalizadora. As escolas proporcionaram esse material? Não. Então vamos colocar mais barata aí que eu encontrei na época, uma Acom, R$300. Eu tenho que gastar R$300 do meu bolso para ter que dar uma aula. E aí, será que é justo? Se eu tivesse que falar para o policial que ele tem que comprar a algema que ele vai usar, as balas que ele vai carregar, será que seria justo? Então, é uma situação que acaba atrapalhando um pouco. As escolas, elas não dispõem de muitas coisas. Isso é uma realidade do Brasil. Então, às vezes, nós, professores, temos que comprar o café para ser servido. E aí eu até entendo isso aqui, de fato, não dá para dizer assim, tem que ser obrigatório. Não, porque é algo que a gente consome. Mas para a sala de aula, tudo que é necessário deveria estar disposto. Eu não deveria ser obrigado a comprar pincéis melhores porque os pincéis que me dão não prestam. Eu não deveria ser obrigado a comprar um pincel novo porque aquele pincel que eu usei já há 1 ano, 2 anos já não presta mais. Eu não deveria ser obrigado a comprar um apagador novo porque meu apagador já está esfarelando e não presta mais. Eu não deveria ser obrigado a comprar material de Xerox. Eu não deveria ser obrigado a comprar papel, tinta para impressora. Eu não deveria ser obrigado a comprar a impressora para me fazer provas na minha casa porque a escola não tem. Ou um data show para dar minha aula, sendo que eles me exigem isso. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Nós estamos gastando dinheiro do nosso bolso para fazer o nosso trabalho. Então, nós não recebemos mais aquele salário que está no papel, se considerar tudo quanto a gente gasta. Isso não é um relato só meu, gente. Eu trago aqui na primeira pessoa, mas é um relato de muitos amigos meus, muitos colegas que sempre reclamam disso. Em um mesmo mês, nós professores gastamos em uma determinada escola, que não vou dizer se é dessa agora ou de anterior, tenho inúmeras experiências para falar para vocês, em torno de R$200. R$200 contribuindo. E aí vamos a outras situações. Tem o aniversário de um professor, R$10, R$15, R$20. Essa parte é por fora, mas analisa o tanto que a gente é obrigado a gastar dentro da docência. O nosso salário, que dependendo da situação é baixo, ainda é necessário ser investido de volta. Não é investimento que vai aumentar o nosso salário depois, mas é um investimento que não tem tanto retorno. Então, assim, é uma coisa que eu peço para vocês analisar. Comentem suas situações aí, o que vocês que vocês já tiveram de experiência sobre isso, mas é algo que a gente tem que analisar. Será se realmente o professor tem que arcar com alguns custos da sua profissão? Porque eu particularmente não acho justo. Eu gasto, aí eu retorno. Eu não acho justo, mas eu gasto. Por que eu gasto? Porque eu prefiro dar uma aula de qualidade para os meus alunos. Agora, eu acharia muito bom se a escola me proporcionasse todo o material que eu necessito. Ainda bem que eu estou em 2 escolas hoje, trabalhando ali, que não me deixam a desejar no que eu estou suprindo. Ainda tem uma situação ou outra que a gente precisa contribuir com alguma coisa, mas ossos do ofício, já me acostumei. Mas fica aqui a dica para você, novo profissional, para você um profissional que já está há mais tempo, vamos exigir pelo menos o material básico, vamos exigir pelo menos o pincel e o apagador da escola. Já teve uma escola que eu trabalhei que eles simplesmente se negaram a me dar um pincel, dizendo que era obrigação minha comprar os meus pincéis. Então, é por isso que hoje eu tenho meu material, mas eu não acho isso correto. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu desejo um ótimo trabalho para todos, espero que todos se saiam bem na profissão.
Curta, comente, compartilhe aqui o vídeo e vou trazer outras coisas pra gente conversar a respeito dessa que é a profissão do professor. Um abraço a todos e até mais.